Olá, pessoal. Mais uma aula gravada, dando continuidade ao estudo da Idade Média, né? A primeira parte da Idade Média seria o quê? A Alta Idade Média, o século V até o século X, a formação e a cristalização do feudalismo, ok? Então, vamos dar continuidade. Na aula gravada anterior, pessoal, que foi também a do atendimento, né? Nós vimos a Idade Média, mas a trajetória do Reino Franco na Alta Idade Média. E agora nós vamos estudar as características fundamentais da ordem feudo-clerical, do chamado feudalismo na Europa dessa primeira parte da Idade Média, ok? Bom, só lembrando vocês, deixa eu ampliar aqui o slide, lembrando vocês, pessoal, que nós estamos estudando a parte mais aqui da Europa Central, Europa Ocidental, né? Na formação do feudalismo. Só lembrando que essa parte que está em amarelo, que nós estamos tendo como objeto de estudo, pessoal, essa parte aqui na Alta Idade Média vai se ruralizar de forma tão intensa que a vida vai ficar mais no campo do que na cidade. E aí define-se, durante a trajetória do Reino Franco, que nós já vimos, do século V até o século IX, X, né, a formação e o apogeu do feudalismo, ok? Então, onde estão entrando aqui, né, esses povos bárbaros que nós já vimos, eles vão entrando e se instalando em várias regiões do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, nessa Alta Idade Média, vai ter outra história, vai ter o seu próprio destino. É o Império Bizantino que nós vamos estudar posteriormente, tá ok? Bom, é, primeira coisa, pessoal, o que vem a ser o feudalismo, né? Bom, então o feudalismo vai ser um sistema, né? Um sistema econômico, político, hegemônico, tá? Durante a Alta Idade Média nessa Europa Ocidental, ok? É, nós vamos ter o feudalismo na Alta Idade Média formando, chegando à sua cristalização, e na Baixa Idade Média, nós vamos estudar bem depois, tá? Nós vamos estudar as transformações e a crise da ordem feudal, ok? Mas vamos devagar, vamos pela formação do feudalismo e as características fundamentais, tá? Um outro detalhe também, pessoal, que o feudalismo que se deu nessa Europa aqui, que nós estamos mostrando, né, em amarelo aqui, é, o feudalismo ele teve variações no tempo e nos lugares, né? No tempo e no espaço, ok? Você vai ter o feudalismo de modelo francês, já na Inglaterra, né? Uma outra modalidade de feudalismo em suas características. Depois dos Pirineus, na Península Ibérica, nós vamos ter uma modalidade de feudalismo, mas no ensino médio a gente estuda as linhas gerais do que foi o feudalismo, né? Ao passo que, se você for fazer um estudo muito aprofundado, né? Se você for fazer, por exemplo, uma graduação em História, um curso de História na universidade, aí não, você vai estudar as especificidades. Mas no ensino médio, né, é cobrado mais uma visão panorâmica, uma visão dos aspectos gerais do feudalismo em toda a Europa Ocidental, ok? Bom, e aí nós vamos tentar entender agora quais foram os elementos constitutivos do feudalismo, né? Quais foram os fatores que contribuíram a formar o feudalismo, né? Então nós vamos ver que nós vamos ter fatores, né? Causalidades que vão vir do Império Romano do Ocidente, tá? O Império Romano que entrou em crise, foi decaindo, né? Até o seu golpe final, com as invasões dos povos bárbaros sobre ele. E aí a gente temos aquela data símbolo, 476, que um dos povos bárbaros invade a capital do Império Romano do Ocidente, Roma, né? E promove saques e promove a derrubada do último dos imperadores do lado ocidental, tá? O imperador chamado Rômulo Augusto. Então aqui, nesse slide aqui, você está vendo o quê? O que veio do Império Romano e ajudou a formar o feudalismo, e o que dos povos bárbaros que penetraram no Império Romano em crise também contribuiu para formar o feudalismo, né? Então vamos lá. As heranças românicas, né?
do Império Romano sobrou e ajudou a constituir o feudalismo? Por exemplo, o colonato, a instituição do colonato. Nós já vimos também em aulas passadas que, quando da crise interna do Império Romano, o que acontece? Né? Nessa crise interna, começa a faltar escravos nas vilas romanas, né? Nas grandes fazendas, latifúndios dos romanos, dentro e fora da Itália. Então, a falta de escravos, porque Roma parou de expandir, né? Roma ela cessou aquelas guerras de conquista, e muitos prisioneiros de guerra alimentavam o mercado de escravos, né? Alimentava as vilas romanas com escravos. Como Roma, os imperadores pararam as guerras de conquista, gradualmente você vai tendo na economia rural do Império Romano a falta de escravos. É aí que entra a figura do colono, né? Famílias e famílias de miseráveis vão deixar as grandes cidades, vão se deslocar para o campo, né? E aí eles têm frente de trabalho, né? Eles começam ali, na falta de escravos, né? O proprietário de terras vai assentando essas famílias e eles vão trabalhar no regime de colonato, né? Que variou também com o tempo, mas de maneira geral, o colono ele dava uma parcela da produção ao dono da fazenda, da vila romana, né? O cristianismo é outra marca, né? Outro fator que vem do Império Romano, né? Se você notar, depois eu vou mostrar logo em seguida, a Igreja Católica foi a organização, né, mais poderosa, a instituição mais bem organizada e onipresente em toda a Europa feudal. E a Igreja Católica advém de qual religião? O cristianismo. O cristianismo que nasceu, foi perseguido, né? Cresceu, chegou ao ponto de virar religião oficial dos imperadores romanos. Pois então, esse cristianismo, herança do Império Romano, vai constituir na maior organização e instituição da Idade Média feudal, ok? Aí você tem o clientelismo, o precário, né? E do lado dos povos bárbaros que invadiram a Europa, nós vamos ter, por exemplo, comitatos, né? O comitatos, que é aquele vínculo de fidelidade entre o chefe guerreiro bárbaro, né? E os seus soldados e os seus guerreiros, né? Esse vínculo, lá na frente, vai ser também respaldado pela partilha de terras, né? Havia, quando se dominava uma região, distribuía-se terras aos fortes guerreiros. Então, o comitatus vai ser a base, o fundamento de uma coisa que vai ser marcante na sociedade feudal, as relações de suzerania e de vassalagem, que nós vamos ver também daqui a pouco, tá? Aí você tem o benefício, você tem a economia autossuficiente, que era típica dos povos germânicos bárbaros, né? Eles não produziam para comércio, eles produziam para a subsistência, para o autoconsumo da população local, né? Isso vai ser uma marca lá na frente do próprio feudalismo, tá? Bom, esses são os fatores que a gente poderia chamar de ordem estrutural, tá? Então, está aqui mais ou menos, né? O que veio do Império Romano e ajudou a formar o feudalismo, as vilas, né? Que vão caindo da autossuficiência, o regime de colonato substituindo o regime de escravidão, a Igreja cristã que vai se constituir no feudalismo europeu, né? Da Alta Idade Média, na grande e poderosa Igreja Católica, da parte dos bárbaros, o comitatus, né? O benefício, né? Que é essa coisa baseada inclusive na partilha de terras, e o direito não escrito, que é uma marca também da cultura dos povos bárbaros, né? Vai predominar no campo do direito, né? No campo das normas, né? Vai não a lei baixada ali, né? No escrito, não. Vai predominar a tradição bárbara, tá? Que é o costume, a tradição do lugar é que vai ser a lei e o direito, ok? Então, é o direito consuetudinário. Então, além desses elementos estruturais, nós vamos ter também os elementos conjunturais, né? Por exemplo,
A parte norte aqui da Europa, no século VIII, século IX, você vai ter invasões aqui, principalmente dos normandos, vikings, e vai contribuir muito para a ruralização da parte norte inteira aqui da Europa, né? Essa insegurança, de certa forma, vai diminuir muito a navegação no Mar Báltico, no Mar do Norte. E aqui na parte das águas do Mediterrâneo, nós vamos ter a expansão muçulmana, que também, de certa forma, vai diminuir muito, né, a navegação comercial nessa parte aqui, ó, ao sul da Europa. De maneira que intensifica-se o processo interno de ruralização, que é uma das grandes marcas do feudalismo, tá ok? Bom, e aí, pessoal, nós vamos para as características. Na economia, o que caracterizou mais o feudalismo? Economia de mercado, o comércio? Não. O que vai mais marcar na economia da Europa feudal, pessoal, era a chamada economia imediata, né? A economia voltada para o lugar em que se produziu, a economia autossuficiente. Primeiro, nós vamos ter como unidade de produção a fazenda feudo, o feudo, né? Feudo esse que era dividido funcionalmente em três partes. O manso senhorial, onde morava o senhor, né, da fazenda feudo, onde morava ele, tinha lá as melhores instalações, tinha o castelo, tinha o moinho de vento, tinha o celeiro, a paróquia local, geralmente estava instalada ali no manso senhorial, né? Aí tinha a parte onde moravam os camponeses servos, né? O chamado manso servil. Tá? Ali eles lavravam a terra, criavam gado, né? Produziam de tudo. Tá? E o manso comunal, uma partezinha da fazenda feudo, onde era de comum uso. Tanto o camponês poderia entrar ali, né? Nas horas vagas, caçar nos campos abertos, pescar no rio, tirar madeira da floresta, como também, né, o nobre, detentor ali do feudo e toda a sua parentela também frequentava essas áreas. Então, é chamado mais de manso comunal. Essa é uma divisão funcional do feudo, ok, pessoal? Bom, outra característica da economia do feudalismo, pessoal, nós vamos ter o seguinte: a relação campo e cidade, ou seja, o campo produzir para um mercado próximo, né, fornecer gêneros para uma cidade, que caracteriza o comércio, né? Isso vai ser muito pequeno na Europa feudal, ok? Não vou dizer que vai desaparecer por completo, não. Como eu falei no início, né? Nós vamos ter modalidades de feudalismo. Mas a atividade mercantil vai cair muito, vai ficar em baixo nível, tá, ok? E vai predominar em muitas regiões as trocas de um produto por outro, né? Mais ou menos aquilo que a gente entende como escambo, né? Você troca um produto por outro. Por exemplo, a monetarização da economia vai ser muito baixa. Em algumas regiões da Europa, a moeda vai desaparecer completamente, né? Uma outra marca da economia de produção no feudalismo vão ser as relações de produção entre o camponês e o dono da terra, né? O camponês ele não é o proprietário do feudo, né? Ele tem a posse apenas, ele não tem o domínio, a propriedade, né? E o que fazia ele permanecer com sua família de um ano para o outro, de um ano para o outro, era atender e cumprir uma série de obrigações que eram de costume na região, né? E isso variava também de partes da Europa, né? Mas, de maneira geral, nós vamos ter as obrigações de um camponês servo para com o dono da terra. Por exemplo, a talha. A talha, metade mais ou menos de tudo que ele produzia, ele tinha que dar para o dono da terra. Tá? Nós tínhamos, por exemplo, a corveia, que era um dia de trabalho nas terras do Senhor. Em algumas regiões vai chegar até 3 dias na semana de trabalho gratuito do servo no manso senhorial. Tá? As banalidades, né? Que era uma forma de aluguel, qualquer coisa que o camponês servo precisasse de utilizar do senhor, dos seus domínios, né? Sei lá, um arado, ou guardar alguma coisa no celeiro do senhor, ele pagava por isso, né? Eram as chamadas banalidades. E havia outras obrigações de natureza costumeira. Por que costumeira? Porque não tinha esse contrato, pessoa, escrito, nada disso. Era um combinado, né?
e se cumpria isso por tradição, né? Era uma coisa muito forte. Nós estamos tratando de uma sociedade extremamente tradicionalista, né? Bom, outra coisa que está aqui também no slide, pessoal, que esse esquema de vida, pessoal, terminava gerando baixa produtividade, falta de estímulo para o camponês produzir mais. Por quê? Porque tudo que ele produzia era mais voltado para o consumo interno, né? Ali da própria população do feudo, etc. E outra coisa, tudo que se produzia terminava aqui dando, né, boa parte para o dono da terra. Então havia uma certa situação de desestímulo, né? Bom, nós já vimos isso. E a sociedade feudal? A sociedade feudal era uma sociedade hierarquizada, tá? Você tinha basicamente três estamentos sociais. Você tinha lá, né, a nobreza, os clérigos e os camponeses, ok? A nobreza, pessoal, você tinha uma série de divisões, de frações de classe dentro da nobreza. Por exemplo, você tinha os nobres, o rei, por exemplo, ele é um nobre, né? Você tinha a nobreza detentora de títulos, tá? Títulos nobiliárquicos. É o nobre que é um conde, é o outro nobre que é um marquês, é um barão, né? É um visconde. Então, eles tinham títulos. Além de ter terras, eles tinham título. Existia outra fração da nobreza, que eram os nobres sem títulos, mas tinham terras. Senhores feudais, cavaleiros, né? Que eram nobres, geralmente os chamados vassalos, dos que tinham títulos, dos suzeranos. Tinha também uma nobreza que não tinha nem título e nem terra. É a chamada nobreza secundogênita, né? Porque havia, em alguns traços de feudalismo, pessoal, havia aquela coisa de quando morria o senhor feudal, a sucessão dos bens, o feudo, passava para o filho só mais velho, o primogênito, é o chamado direito de primogenitura em linha de sucessão. Os demais filhos ficavam sem quinhão nenhum, né? Viviam, logicamente, às custas do irmão mais velho, que recebeu toda a herdade, né? Porém, essa nobreza secundogênita, ela vai ser, de certa forma, em muitos momentos da Europa da Alta Idade Média, causadora de conflitos internos, né? De disputa por terra. Porque terra dava prestígio. Então, a nobreza sem terra buscava ter terras, né? Bom, então você tem a nobreza, você tem o clero. O clero, pessoal, como eu falei agora há pouco, a Igreja Católica era muito presente e poderosa nessa Idade Média, né? E você tinha o pessoal da Igreja que terminava se constituindo um estamento social, né? Mas havia divisão dentro do estamento clero? Também, você tinha o alto e o baixo clero. O alto clero, a cúpula da Igreja, né? Quem? Os bispos, os cardeais, o próprio Papa. E no baixo clero, é aqueles clérigos, aqueles religiosos que tinham mais contato com a população, né? Os padres, né? E aí nós já vamos ter na Alta Idade Média as primeiras formações de ordens religiosas, como os beneditinos, né? Nós vamos ter os abades, né? Então, baixo clero. E no segmento subalterno da hierarquia, né, da sociedade feudal, nós tínhamos os camponeses, né, os lavradores, né, os que trabalhavam. E aqui você também tinha uma divisão, né, uma divisão básica, tá? Os camponeses que lavravam a terra, mas você tinha lá os vilões, tá? Os vilões que geralmente eles estavam mais próximos do senhor feudal, muitas vezes morava lá no manso senhorial, numa casinha ao lado do castelo. Ele era quase que um braço direito do senhor feudal, sei lá, um homem mais de confiança. Mas ele era também um camponês, né? Ele tinha suas obrigações também para com o senhor, né? Bom, então a própria igreja reproduzia a ideia de que essa hierarquização, pessoal, cada classe, cada estamento, né? Cada estamento cumpria sua função, né? Os que nascem para trabalhar, os laboratórios, né? Os belatores, né? Os que nascem para exercer função de proteção, são os cavaleiros, a nobreza cavaleira, né? Que fazia a proteção, e os que oram. Então, os que lutam, os que trabalham e os que oram, tá ok? Então, clero, nobreza e camponeses, tá ok? Tem um escrito do bispo Adalberon, onde ele escreve isso, né?
que a sociedade se define do alto para o baixo. Deus define isso, que uns nascem para trabalhar, outros para lutar e proteger e outros para orar, né? Bom, aqui nós temos uma figura de uma coisa marcante na sociedade feudal, a relação de um suzerano e de um vassalo, de um senhor e o seu cavaleiro vassalo, né? Então aqui nós temos a cerimônia de investidura de um cavaleiro. O que está em pé, né, seria o quê? A figura do suzerano, né, superior. E o que está, né, na genuflexão aí, agachado, ele está numa posição de reverência, de obediência, de fidelidade, né? É o cavaleiro no momento da sua investidura, ok? Ah, aqui estão mais ou menos as fases da cerimônia, né? De investidura. Você tinha o primeiro momento, que era a fase da homenagem, onde o cavaleiro, né, fazia sua genuflexão, se ajoelhava, né, num ato de humildade, obediência. Ali ele proferia palavras exaltadoras ao seu suzerano, né? Ah, ali você tinha também todo um gestual que tinha que se fazer na cerimônia, mostrando, né, subserviência. A segunda fase, que é a fase do juramento, com uma Bíblia aberta, né? O cavaleiro postava as suas mãos e ali pronunciava um juramento. Ao lado você tinha testemunhas, né? Principalmente membros da igreja local ali testemunhando, outros cavaleiros também, a própria família do cavaleiro, tá? E a última parte, que é a investidura, né? É quando a pessoa se tornava o cavaleiro, né? O suzerano pronunciava isso, né? Bom, e aí surge o quê? A relação suzerano e vassalo, onde ambos os lados tinham lá suas obrigações. Por exemplo, um suzerano, ele tinha a obrigação de dar proteção aos seus vassalos. Numa Europa que ainda sofria invasões de povos estrangeiros, bárbaros, pessoal, havia clima e ambientes de insegurança. Então, vamos supor, uma região onde um feudo foi atacado, né? Cabia ao suzerano reunir a cavalaria, reunir os outros demais vassalos, para ir lá salvar aquele vassalo, dar proteção àquele vassalo, né? Então, era isso, tá? Outra coisa que era obrigação dos suzeranos, né? Acolher as viúvas, os desamparados daquele vassalo que por algum motivo morreu precocemente, né? Ou morreu em combate, em luta, tá? E o vassalo, qual a obrigação que ele tinha para com o suzerano? Várias, né? Mas a primeira, né, e talvez a principal, o serviço militar. Toda vez que o suzerano, sei lá, o conde, o marquês, né, recrutava, convocava os seus homens para alguma batalha, sei lá, uma demanda, um conflito com uh, um marquês vizinho, um visconde vizinho, e aí reunia a sua cavalaria. E era quem a cavalaria? Os vassalos, né? Os senhores vassalos. Né? Outra coisa, além da prestação do serviço militar, os vassalos também tinha a questão do resgate. Se algum suzerano, em alguma situação, fosse capturado, fosse preso, o pagamento do resgate ou de obrigações para libertar o suzerano, né, que era exigido, eram os vassalos que tinham que se reunir para fazer isso, né, libertar o suzerano. E tinha coisas menores, por exemplo, quem bancava a festa, por exemplo, de casamento de um filho de um suzerano, de uma filha, eram os vassalos. Né? Até o enxoval da moça, também quem bancava eram os vassalos. Né? Bom, e aí nós vamos ter também a característica política. Nós vimos a econômica, a social, e qual a característica das formas de poder, né? Nessa Europa da Alta Idade Média feudal? Nós vamos ter o poder mais para descentralizar. O que é isso? Você tinha as monarquias feudais, você tinha os reis, né? Mas, na verdade, eles eram vazios de poder. Tá? Abaixo do rei, você tinha os condes, os marqueses, os barões, os duques, né? E eles exerciam poder nas suas localidades. Então, terminava o poder sendo mais descentralizado mesmo. Como assim? O particularismo feudal predominava. Tá? Em cada condado, marquesado, você tinha uma moeda diferente, uma lei diferente, você tinha ordens diferentes, o mando, né, local, o mandonismo local. Você tinha justiça local, tá? O padrão de pesos e medidas,
os impostos locais, pedágios. Então havia o que a gente chama de particularismo feudal. A figura do rei, né, era uma figura vazia de mando mesmo, né? O rei era uma figura, em alguns momentos, alegórica. O rei era uma figura respeitosa, né? Muitas vezes era uma figura arbitral, ele era chamado, né, para julgar ali, sentenciar um conflito entre dois grandes nobres, né? Mas poder de fato mesmo, as monarquias feudais da Alta Idade Média, né? Com exceção de alguns momentos, né, pessoal? Por exemplo, um dos momentos, quando nós estudamos o Reino dos Francos, vocês viram que na época de Carlos Magno, né, as forças políticas centrípetas, né, mais para o centro, para uma sede de governo, a figura do rei Carlos Magno, depois imperador Carlos Magno, foi superior às forças políticas centrífugas, né? Dos particularismos feudais, do mando local. Tá? Bom, e a igreja, pessoal? Qual o papel ou os papéis da igreja nessa Europa feudal? Né? Bom, primeiro que era a igreja a mais organizada, a mais onipresente das instituições na Europa feudal. Tá? A igreja se fazia presente praticamente em cada feudo com uma paróquia. Tá? Havia também a presença da igreja no plano assistencial. Como assim? Praticamente toda uma rede de asilos, leprosários, creches, hospitais, manicômios. Quem cuidava, né, eram os padres ou as irmãs freiras, né? Então a igreja cuidava, já que você não tinha o Estado Nacional, né, que tinha olhos para isso, predominava muito o localismo, né? A igreja muitas vezes cumpria esse papel no plano da assistência, né, aos velhos desamparados, às crianças, aos doentes, aos leprosos, né? Outro detalhe também, a igreja se mostrou, principalmente nesse período, né, patrimonialista. A igreja tinha muitos bens e muitas terras. Tá? Lembra quando nós falamos sobre a expansão do reino franco, conquistando outros reinos, partilhando terras conquistadas? Pois então, a igreja geralmente recebia também boa parte dessas terras conquistadas. E com o tempo ela foi ficando proprietária de terras, né? De feudos. Por exemplo, tinha regiões na Europa que a jurisdição era bispado, ou seja, a igreja naquela região ela tinha tantas terras que a autoridade máxima, né, o mando ali local era do bispo, né? Tinha regiões que eram bispados, tinha regiões que eram abadias, né? A figura religiosa era praticamente misturada ali à figura política, né? Quem mandava ali, né? Bom, outro detalhe também, pessoal, havia também no plano dos valores cristãos, da doutrina católica, né? Terminava reproduzindo aquela ideia do conformismo social, né? Como eu falei agora há pouco, né? Uns nascem para trabalhar, outros nascem para lutar, outros nascem para orar, né? Então havia um certo conformismo, né? A Idade Média foi um período muito duro de instabilidade, né? De intempéries do tempo. Nós temos registros também de períodos de fome, né? De quebras de colheita, crise agrícola, né? Epidemias. Então, o que acontece? A igreja se fazia muito presente na vida desses medievos, tá ok? Bom, e para terminar nossa aula, pessoal, duas questõezinhas. Uma das características a ser reconhecida no feudalismo europeu é o quê, pessoal? A sociedade feudal era semelhante ao sistema de castas? Não, castas é uma rigidez maior de mobilidade no estado social. Não. Letra B. Os ideais de honra e fidelidade vieram das instituições dos hunos? Não, não. Os hunos pressionaram os bárbaros para invadirem a Europa, né? Apesar que eles invadiram um certo trecho da Europa, mas não foi marcante na formação do feudalismo somente eles, né? Letra C. É a correspondente. Vilões e servos estavam presos a várias obrigações. Lembra? Talha, corvéia, mão morta. Entre elas, o pagamento anual de captação, de talha, de banalidades. Eram obrigações do servo para com o dono da terra. Então, letra C, aqui corresponde.
2. Qual das alternativas abaixo apresenta características importantes do feudalismo? Né? Prevalecência do trabalho assalariado? Não. Né? B. Economia baseada na produção de mercadorias? Não, vocês viram que é autossuficiente. Letra C. Poder descentralizado, né, nas mãos dos grandes senhores feudais. Feudo como principal unidade política, administrativa e econômica. Prevalência do trabalho servil, agricultura com base na economia, da economia. Tá ok? Ficamos assim. Boas férias a todos, pessoal. Saúde para agosto. Um abraço.